tá? Aí, saindo um pouco da explicação mais, vamos dizer assim, falando sobre o que é, né, os pontos da arquitetura, do arquiteto, da governança, e depois eu volto um pouquinho para esse gap também, eu falo um pouco assim, mostrando muito simples, se eu fosse colocar as features que Azure tem aqui, cara, é uma imensidão de features, assim como a Azure, como a AWS e como o GCP. Como eu vim com foco mais em mostrar uma arquitetura voltada para Big Data e Analytics, eu elenquei alguns que eu considero que fazem muito parte disso. Então, o primeiro pilar aqui seria a ingestão. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Dá para ver, né? Beleza. Aqui Sim, seria a sim. ingestão. Na ingestão, eu tenho a parte de funções da Azure. Esse cara aqui eu posso usar para pegar, começar funções para pegar dados externos de APIs e outras frentes de dados, né? E também eu posso ter aqui um Databricks para conectar como ingestão, eu posso ter outras ferramentas da Azure, até mesmo o Data Factory fazendo esse papel da ingestão aqui, né? Mas aqui ele entra mais na questão da preparação e eu vou mostrar o porquê, né? Hoje é muito comum, principalmente em Big Data, as empresas trabalharem com IoT da Azure para pegar dados de IoT. Então, por exemplo, eu atuei num cliente há um tempo atrás, né? Foi em GCP, mas eu vou dar o exemplo aqui, depois eu vou passar para o GCP, aonde eles eram processadores de frango, né? É uma grande processadora de frangos no Brasil, mundialmente conhecida, e eles tinham bastante IoTs, onde a gente pegava dados de eventos dos frangos, né? Eles tinham dispositivos que acompanhavam o crescimento do frango, como aquele frango se desenvolvia, peso, temperatura, idade do frango, e tudo isso, pensa, estamos falando assim, que eles processavam cerca de 300 mil frangos por mês. Cara, são 300 mil eventos sendo mandados por segundos ali, né? E aí, obviamente, tudo sendo controlado em sua fase para que a equipe que cuida disso pudesse tomar decisões inteligentes baseadas nos dados, do tipo, o frango, tal lote de frango, frango XXXYZ, daquele lote não está crescendo como deveria, não está engordando, etc. Né? E aí eu tenho o Event Hub, que também serve como um streaming, como o IoT, para você pegar dados, mas é aquela famosa, é o Kafka aqui, né? O Event Hub nada mais é do que um Kafka, entre muitas aspas, que faz o streaming do dado. E aí eu vou para a segunda camada, que seria o Data Lake, né? Que aí todo mundo conhece, o Data Lake, normalmente o dado é como ele é, né? As it is, né? O famoso raw data. Você pode colocar dentro de um Azure Data Lake Store, você pode usar Blob Storage, né? Você pode usar até mesmo o SQL Server aqui, como sendo o teu Data Lake. Também tem o Azure DW, enfim. E aí eu coloquei aqui mais esses que fazem mais sentido para a era do Lake. Então veja só, isso é um ponto muito legal. Por quê? Porque o Data Lake, normalmente o Data Lake, ele precisa ser preparado para receber todos os tipos de dado. Seja ele um dado estruturado ou não estruturado. E tem alguns lugares que eles usam um SQL Server como um Data Lake. Eu não vejo problema, né? Porém, seguindo boas práticas de mercado, o Data Lake ele deve ser preparado para receber qualquer tipo de informação. Porque senão aí você vai ter um Azure SQL, aí você começa a receber, por exemplo, imagens, aí você vai ter que ter um Data Lake para isso. Então, o ideal é que você esteja um Data Lake mesmo, para você receber o dado como ele é. No terceiro pilar, eu tenho a parte de preparação e computação, né? Que aí seria você transformar o dado. Aqui eu simbolizei como Data Factory, mas eu posso ter Databricks também rodando aqui dentro, né? Que é você preparar esse dado. Então, o Data Factory é o responsável por fazer essa orquestração, de pegar o dado do Data Lake, fazer as transformações que precisa, alterações, né? Enriquecer aquele dado. Assim como o Synapse DW também, você vai colocar esse dado aqui dentro, mais voltado para uma computação, então depois que você processa ele, você pode guardar dentro do Synapse DW. O Synapse também tem feature para preparação de dados, né? Porque hoje a gente vê-se muito falar sobre Synapse DW, né? Porém, o Synapse, ele é um framework da Microsoft que você tem muitas features ali dentro, como o Data Factory, como o Streaming Analytics, como o Machine Learning da Azure, e você pode usar essa stack,
né? Então, como mais ou menos parecido com o Databricks. O Databricks você pode usar ele para fazer algoritmos de máquina, você pode dar storage do dado ali, né? Você cria tabelas ali para você usar, você processa o dado. Então, isso é muito legal. E também, às vezes, é até meio confuso, né? Porque eu tenho feature específica para cada etapa dessas 5 principais colunas, mas eu tenho features que ela pode muito bem ser alocada na ingestão, como o Data Factory. Esse cara pode fazer parte da ingestão, por que não? Né? Ele tem essa capacidade, mas olhando as boas práticas e como o mercado vem se preparando, é muito comum a gente ver essas ferramentas que a gente via como sendo um todo em partes específicas do processo. Né? Inclusive, essas são recomendações da Azure. Né? Se a gente for ver na documentação, eles recomendam que você trabalhe numa parte de preparação e computação, assim como a AWS e assim como GCP. E aí você tem a parte do Streaming Analytics, que é para você processar o teu dado streaming, que vem do Event Hub, né, dos eventos que são gerados. E aí você tem o Machine Learning da Azure. Aqui é para você fazer os algoritmos que você precisa, né? Criar, como eu disse, um algoritmo de clusterização, um algoritmo de predição, a fraude, um algoritmo de análise de carrinho, enfim, são infinitas as possibilidades de algoritmos que você pode aplicar aqui. E aqui é legal que você percebe que nós temos uma flash de ida e volta, né? Por quê? Porque eu posso muito bem processar esse dado, guardar dentro de um SQL Server e depois usar esse próprio dado do SQL Server para enriquecer meu machine learning. Né? Assim como eu também posso ter volta para o meu streaming. Por exemplo, eu pego o evento aqui, que vem, vou dar o exemplo do frango, guardo esse dado no SQL, aí faz uma análise aqui, eu posso voltar esse cara para os meus eventos, né, por algum motivo, ou seguir para um outro evento que faça sentido para você enriquecer seu dado. No quarto pilar, a gente fala um pouco sobre Data Warehouse, e aí você tem o Azure Redis Cache, o SQL Server, o Data Catalog. E aí, sim, o Data Catalog, ele entra na parte de Data Warehouse, só que assim, não levem o Data Warehouse ao pé da letra, tá? O Data Warehouse não necessariamente ele é um cara de repositório para guardar os dados. O Data Warehouse é tudo que envolve o dado. Por isso que é Warehouse. Né? Não é só para você guardar, mas para você ter a governança usando um catálogo de dados em cima dos seus bancos de dados, né? Para você ter os seus eventos que estão passando e você guardá-los dentro aqui, para num segundo momento você poder disparar ele para um terceiro, né? E também, e você tem aqui a conversa do próprio o Azure Machine Learning volta aqui, né? O estúdio, o Design Studio volta aqui, porque é isso que eu falei de ir e voltar. Então você pode trabalhar com o dado. Você pode bater no seu data warehouse, voltar com esse dado enriquecido e aprimorar teu algoritmo, e depois você pode trabalhar com ele mais enriquecido para fazer novas predições, novos algoritmos de um algoritmo que você já fez aqui, ou que você está tentando melhorar ele numa outra etapa, né? Ou também do próprio Power BI, né? Se vocês que trabalham, pessoas que trabalham no Power BI, sabem que o Power BI você consegue puxar funções de machine learning para que a predição, a clusterização ou qualquer coisa de algoritmo você consegue fazer no próprio Power BI, dependendo, obviamente, da escala, né? Você não vai trabalhar com zettabytes, com petabytes dentro do Power BI, porque é inviável, porque o Power BI não é preparado para isso. Né? É mais um algoritmo assim, de uma predição, um negócio mais simples, você também tem essa possibilidade. E aí você tem a parte do Azure Functions aqui, para você fazer a apresentação. Então, eu posso pegar esses caras e preparar uma função da Azure para que as pessoas consumam esse dado, né, que eu já preparei, né, sem ser o Power BI, então você dá essa possibilidade, né? O Azure Functions, você pode usar APIs, criar APIs para as pessoas consumirem esse dado. Tá ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos lá. Indo para o lado da AWS, né? A AWS, mesma coisa. Eu tenho a parte da ingestão, eu tenho a parte de IoT da AWS, eu tenho os lambdas da vida, que é muito conhecido na AWS para você chamar dados de diversas frentes, dados de front-end, de web. Você tem o lambda que é extremamente volátil e customizável para você poder conectar onde você quiser, então o Lambda é muito importante. Aí você tem o Kinesis, né? Que o Kinesis nada mais é do que o Event Hub, é o streaming da AWS, né?
Para você guardar, você tem o S3. O S3 é igualzinho da Data Lake Store, da AWS, só muda o nome, mesmos princípios, mesmas ideias. Você tem o Glacier também, da Amazon, que você tem a mesmíssima visão, né, de um Data Lake que você pode usar para colocar, porém, o mais comum é o pessoal usar o S3. O Glacier, normalmente as pessoas usam para alguma coisa de baixa latência, né, para algum processamento em real time. O S3 também tem o suporte, mas tem empresas que trabalham com Glacier. Eu tenho o Glue, que tem a mesma função do que um Data Factory, do que um Databricks da vida. Ele é o processador, ele é o teu cluster de processamento dos dados, né? E os dados que vêm do Kinesis de stream vai para dentro do Kinesis Analytics, que aí você tem o dado estagiado já numa baixa latência junto com o EMR, né? O EMR, ele é o processador também da AWS, muito parecido com o Glue, mas ele já vem com foco de Hadoop, né? O Glue você usa Spark, você também pode usar Hadoop, mas o EMR é mais focado em Hadoop, para você usar HFS, MapReduce, essas coisas que são comuns no mundo do Big Data. O SageMaker tem a mesma função que o Azure Machine Learning, então você cria os seus algoritmos ali dentro, e aí você faz o payload dos seus dados para dentro dele, por um exemplo, né, muito igualzinho da AWS, igualzinho da GCP que eu vou mostrar, mas vou te dar um exemplo. Eu preciso predizer se aquele cara, vou dar um exemplo muito prático, é comum, se ele cara é um bom pagador ou mau pagador. Eu defino que para o SageMaker, o payload é as informações que eu preciso carregar para esse cara. Eu defino que para esse cara, para esse meu algoritmo ter uma boa previsão, eu preciso passar a idade da pessoa, o gênero, a localização, aí pode ser cidade, estado, até endereço, dependendo do nível do seu algoritmo, renda per capita que ele tem, aí renda per capita da região dele, que aí já é um dado externo, que tem algumas empresas que usam. Você também pode passar a renda daquele cara, e aí quando você passa as informações, o SageMaker vai te voltar um booleano, ou um inteiro, sim ou não. 1 para bom pagador e 0 para mau pagador. É exatamente isso que os bancos fazem hoje. Tá? Claro que eles vêm mudando a postura no sentido de eles vêm cada vez mais trabalhando com clouds, né? Os bancos em si, principalmente as fintechs, né, como a Super Digital, já é uma realidade para eles hoje terem isso, né? As que não estão começando, mas era muito comum a gente ver uma equipe de fraude no banco, que eles tinham um sistema próprio que fazia isso. Mas devido à volumetria de dados que vem se tornando o nosso dia a dia, é meio que evidente, tá? Eu não digo para vocês que com toda certeza, mas é evidente que bancos já estão procurando nuvens, tá? Para isso. Tá? Vou dar um exemplo, teve um cliente, vou falar o nome aqui, eu trabalhei já no projeto do Banco Carrefour. E eles têm toda a parte analítica deles, eles estão indo para o GCP. Eles têm bastante coisa dentro de casa ainda, como Exadata, Presto, tudo on-premise, e já estão com uma parcelinha para a nuvem, e a ideia é fazendo esse rollout com o passar do tempo, porque eles sabem que a disponibilidade da nuvem é incomparável com uma disponibilidade de uma estrutura dentro de casa, né, no caso on-premise. Para o Data Warehouse, eu tenho o Redshift, também similar aí ao Synapse DW, similar ao BigQuery, similar ao Azure SQL, ao Azure o SQL DW, as mesmas funcionalidades, um repositório de dados de alta disponibilidade, já sem aquela famosa estrutura que a gente conhece, né, que seriam os dados de forma colunar, indexados. Você não trabalha com indexação mais, o negócio você trabalha com particionamento e clusterização, né, que em tese é a mesma coisa que uma indexação, porém 1000 vezes mais rápido. Né? Eu tenho o Elasticsearch no meio dessa brincadeira toda, que na verdade aí é para você coletar dados, coletagem de metadados e você poder entender um pouco mais dos seus dados, como que tudo aquilo está funcionando. Eu tenho o DynamoDB, também um banco de dados bem conhecido. Eu tenho a parte de catálogo de dados do Glue,
né, que é muito usado, que é muito parecido com o Data Catalog, para você fazer toda a governança dos seus dados, entender como é que esse cara funciona. E eu tenho o Kinesis Streams, né, que é o mesmo que eu tenho aqui, eu tenho também dentro do Warehouse para eu estacionar os meus dados aqui em baixa latência para depois eu poder voltar, fazer alguma coisa e voltar para um Redshift, ou voltar para um RDS, ou enfim, o que fizer sentido ali para guardar. O SageMaker, é a mesma peça que a gente viu falando ali do Azure Machine Learning, mesma coisa. E aí eu apresentei a parte de apresentação, o Lambda Function, que faz a mesma coisa que o Azure Function, de eu poder mandar esse dado para terceiros, criar APIs, REST, GET, POST, enfim, o que fizer sentido. E eu tenho o Quick Insight da AWS, que tem caído bastante em desuso aí, porque é muito comum hoje em dia a gente ver ferramentas de mercado com DataVis como Tableau, Power BI, ClickSense ou ClickView. São as grandes 4 masters aí a gente tem uma infinidade. Tem MicroStrategy, que eu até brinco, não sei como é que a MicroStrategy está viva até hoje, né? Eu conheço muita gente que usa, mas o negócio está em pé até hoje, então tem gente que usa. Tem o Looker, aí você tem uma infinidade de DataVis, mas isso é só um exemplo de uma estrutura de AWS. Pulando para GCP, mesmíssima coisa, PubSub. PubSub é igualzinho ao conceito de Kinesis e Streaming Analytics da Azure. Cloud Function, mesmíssima coisa das funções Azure e das funções AWS. Cloud IoT, também a mesma coisa para você coletar dados de IoT dos seus dispositivos, igual a AWS e Azure. Só muda o nome. A diferença aqui no GCP, a gente tem o Cloud Storage, ele hoje é o único, vamos dizer assim, o Data Lake da GCP é o Cloud Storage, muito conhecido, muito eficiente. Para mim, opinião pessoal, o melhor storage que tem hoje, disparado. E aí, eu tenho um pouco de viés, porque eu venho trabalhando com o Google já fazem alguns anos, né? E para mim, aí, opinião pessoal, Henrique, para mim o Google Cloud está muito à frente de Azure e AWS. Minha opinião, pela facilidade das ferramentas. E assim, tudo que se fala em Big Data hoje, na minha concepção, quem inventou, né, o grande inventor foi Google. Né? Qualquer coisa que você queira pesquisar na sua vida hoje, a primeira coisa que você faz, você abre o Google. Você não vai no Bing, você não vai no Yahoo. Então, nada mais do que o pai do Big Data para ser o melhor do Big Data que tem. Então, minha opinião pessoal, Henrique falando, GCP para mim hoje é ferrado em questões de ferramentas, do que ele tem, da forma como vem sendo preparado, mas é só a minha opinião, tá, gente? Não levem ela a fundo. Mas eu já trabalhei nas 3 clouds e é uma experiência profissional minha, trabalhando nessas 3, para mim o GCP é a melhor que tem hoje. Tá? Por facilidades, gerenciamento, forma de você conseguir controlar teu ambiente. É parecido para os 3, tá? É parecido para os 3, mas eu tenho esse viés aí, e aí, isso é Henrique. Na parte da preparação e computação, eu tenho o Dataproc, igualzinho o Iamar, igualzinho o Databricks, igualzinho nossa, eu falei o nome fugiu aqui, agora deixa eu voltar. O Synapse, né, que faz o processamento de dados. Ele é o Dataproc hoje, ele é um cluster altamente gerenciável. O ponto forte dele, tá? Você consegue selecionar 5 a 6 frameworks para você trabalhar. Então você pode usar Hive, Scala, Spark, Pig, você pode usar o próprio ADFS, né, do Hadoop, com o MapReduce dentro dele. Então, ele te dá uma gama de alguns frameworks dentro desse mesmo cluster, dessa mesma feature chamada Dataproc. O Dataprep é um cara para exploração de dados, anomalia, entender esse cara, né, assim como as outras ferramentas similares dele. Eu tenho o Dataflow, que trabalha com o PubSub, que é para streaming, e eu também posso usar o Dataproc, e o Dataproc tem a opção de streaming. Eu tenho a parte de machine learning da Google, a Google tem a parte de AutoML dela, então você tem, esse é um diferencial, algumas ferramentas estão começando até agora, não, se eu não me engano o Databricks não tem, posso estar falando coisa errada aqui, me corrijam, por favor.
Eu não estou muito certo dessa informação, mas o Google tem o AutoML, você só passa uns parâmetros, ele cria para você o algoritmo automático, é muito legal, né? E você faz isso através de query SQL. Olha só, você pode criar um algoritmo de machine learning dentro da Google, fazendo isso com SQL, né? Dentro do BigQuery, né? Que é o cara que normalmente você faz ali dentro. Então, é um diferencial hoje da Google que eles têm. Para a parte de Data Warehouse, eu tenho Data Store, eu tenho Cloud SQL, que é a mesma coisa do Azure SQL. Aqui é legal, porque no Cloud SQL eu posso optar por usar Postgre, MySQL e SQL Server. Então, na mesma feature, eu tenho 3 opções de bancos que eu posso usar. Eu tenho a parte de Memory Store, para fazer toda a parte de store dos dados e metadados e memorizar esses dados como um todo. Eu tenho o Data Catalog da própria GCP. Eu tenho o BigQuery, que é similar ao Redshift. E eu tenho o PubSub, que é o mesmo cara que é o Kafka, que é o Databricks, que é o Kinesis, que faz essa mesma função. Né? Então, são muito parecidos, só muda o nome, como eu digo, e a cor do ícone. Aqui a gente tem o Colab, uma ferramenta também de ML, de Machine Learning da Google, né? Porém, você também tem o AI Notebook para você trabalhar aí dentro, você tem a parte de AI Analytics da GCP. Recentemente, a GCP fez uma aquisição gigantesca de um grande player de mercado, né? A ferramenta, se eu não me engano, é AI... Fugiu o nome, deve ter anotado. E aí, uma aquisição e vem com tudo para o mercado aí, né? Eles estão querendo dominar bem essa parte. Na parte de apresentação, eu tenho Data Lab, eu tenho Cloud Function, que é a mesma coisa que aqui, eu posso dar a saída desse dado, e eu tenho o Google Data Studio. Esse aqui, não muito usado, a gente sabe, Data Studio não é muito falado nos players, mas a Google, há 2 anos atrás, comprou a Looker é do Data Studio, e eles têm um roadmap aí que eles vão fazer uma fusão do Looker com o Data Studio, e vão vir com o Data Visa aí, que é para concorrer com o Power BI, concorrer com os grandes de mercado, tá? Então, falando dos componentes, basicamente é isso, né? Acho que ficou claro para todo mundo a similaridade que existem entre as nuvens. Como eu digo, eu gosto de brincar, só muda o nome e a cor do ícone, que tem a mesma função. Muitos deles, o que roda por trás é a mesma coisa. Por exemplo, o que roda por trás do Dataproc, você pode optar por rodar Spark. O Databricks roda Spark. O Iamar roda Spark. Então, em tese é mais ou menos assim, né? Aí pode ser que os nossos amigos argentinos não entendam a piada, que é como dizia um grande artista brasileiro que é conhecido como Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, essa frase é para o seguinte motivo. Eu tenho o Dataproc, mas atrás dele é Spark. Eu tenho o Databricks, atrás dele é Spark. Entendeu? Eles só rotulam um produto e por trás o que roda é a mesma framework. Então, isso é muito legal no mundo da cloud, por quê? Porque se você trocar amanhã ou depois de feature que você está usando, o teu algoritmo, né, o teu código em PySpark vai ser o mesmo para ambos. Você só vai mudar, obviamente, às vezes, parâmetro de environment, conexão, mas o core do código, toda a tratativa, né, o que o time de engenharia faz, de pegar o dado, tratar o dado e guardar ele em algum lugar, mantém-se, só vai mudar a saída. Né? Você está na Azure, a sua saída é num Azure Data Lake Store. Você vai ter que mudar para um Cloud Storage. Né? Então, em tese, é a mesma coisa, o que roda por trás é igual. Beleza? Tranquilo?